professora, muito obrigado e professora do nosso programa, né, da Bionorte também, tá? Nossa colega, vai falar sobre a utilização de ferramentas moleculares para a bioprospecção de micro-organismos de interesse biotecnológico. Professora, agradecer novamente pela sua presença, né? Sempre é uma honra estar ouvindo a sua palestra, né? Como sempre, maravilhosa palestra, tá? E que tenha uma excelente palestra, tá? Professora, aqui passando os slides, tá? Normal, tá? Bom dia, gente. É um prazer estar aqui. Lídia, obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite aos demais professores da rede. Eu sou relativamente nova no Bionorte. Eu entrei o ano passado na seleção de professores do ano passado. Estou com um orientando esse ano. Né, tenho uma co-orientação e estou com um orientando esse ano, que é Léo, que está aqui. E eu vou falar um pouquinho para vocês da minha experiência com a utilização de ferramentas, né, moleculares para bioprospecção de micro-organismos, e também eu vou contar um pouquinho para vocês do que é que a gente faz rotineiramente lá no laboratório. Antes disso, deixa eu só me apresentar, né, meu nome é Rita, eu não sou daqui, eu sou pernambucana, sou bióloga, né, com mestrado e doutorado em biotecnologia. Na verdade, meu mestrado foi em biotecnologia, meu doutorado foi na biologia de fungos, mas com toda a minha tese voltada para a parte biotecnológica, né, ambos na Universidade Federal de Pernambuco. Depois eu fui para Aracaju fazer um pós-doc, acabei fazendo 2, uma numa universidade pública, que foi a UFES, onde eu trabalhei com toda a parte analítica, e o outro foi numa universidade privada, que é a UNIT, onde eu trabalhei, aí sim eu trabalhei com a parte de biotecnologia. Né, e depois eu vim para cá, eu estou aqui no Selma desde 2016, cheguei em agosto de 2016, também sou relativamente nova, adoro São Luís, não pretendo voltar, e eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje sobre a nossa experiência lá na universidade, né, a gente construiu praticamente um laboratório e me colocar à disposição de vocês, para caso vocês queiram, precisem de alguma coisa, nós estamos lá à disposição, tá? Então, a minha experiência com micro-organismos especificamente começou lá na minha iniciação científica. Desde então eu trabalho com isso, né? Eu sempre trabalhei com microbiologia, eu nunca trabalhei com outra coisa na vida a não ser com microbiologia. Lá na época da minha iniciação científica, que eu não vou falar quando foi, as técnicas moleculares, elas eram assim uma coisa muito distante, eram caríssimas, eram muito difíceis e era um negócio assim absurdamente distante da gente. Foi muito rápida essa evolução entre essa distância e a aproximação, né? Hoje em dia, as pessoas extraem DNA uma facilidade absurda. No meu mestrado, eu passei 6 meses tentando extrair o DNA de um bacillus e não consegui, porque eu não tinha uma informação simples, eu precisava fazer uma curva de crescimento. Eu não tive essa informação, então eu passei 6 meses tentando seguir aquela receita de bolo e o bolo não saiu. Tanto que eu traumatizei, né? O meu trauma, ele acabou de um tempo para cá. Então, mas hoje, né, as ferramentas moleculares, elas são muito mais fáceis de você lidar, muito mais acessíveis e muito mais compreensíveis, o que é melhor de tudo isso, certo? Então, só para a gente poder problematizar, né, com o que é que eu trabalho como... Cadê, Lídia? Foi. Eu trabalho como todo mundo, né? Peraí. Foi. Eu trabalho como todo mundo com um problema, né? Nós investigamos micro-organismos em áreas contaminadas, certo? Seja com uma grande contaminação, como isso aqui foi lá no Golfo do México, lá nos idos nas décadas de 90, foi um derramamento de um cargueiro, de um petrolífero, que até hoje é refletido, né? Então, fazem mais de 20 anos isso aí, mas até hoje essa região sofre consequências e regiões importantes dos Estados Unidos, como a Califórnia, também sofreu essa consequência aí, né? Inclusive eles tiveram uma baixa no turismo durante um tempo.
E, recentemente, aqui no Brasil, nós tivemos o caso de Mariana, né? Peraí, deixa eu ver se eu consigo tirar esse negócio verde aqui. O que foi? Não, tá em PDF, não. Tá em PowerPoint. Ah, é? Ah, tá. Então tá. Isso aqui eram as fotos de Mariana, que foi aqui no Brasil e foi, antes de Brumadinho, o maior desastre que a gente teve, né, ambiental. Ele continua, em termos de ambiente, sendo maior. Brumadinho foi um problema maior em termos de humano, né, tiveram mais mortes, mas Mariana continua sendo o de maior impacto ambiental. E todo mundo acha que essas grandes tragédias são o nosso maior problema, gente, mas, infelizmente ou felizmente, eu estou aqui para dizer a vocês que realmente não são. Certo? Quando acontece uma coisa assim, o mundo inteiro, ele volta os olhares. Né? E aí tem tecnologia, eles procuram pesquisadores até em Marte, se for o caso, para ir ao encontro desses acidentes. Eu estou dizendo isso porque eu tive a possibilidade de sobrevoar Mariana na época do acidente, e aí eu digo a vocês uma coisa que eu testemunhei. O que foi mostrado não foi 1/5 do que realmente aconteceu, em termos de impacto ambiental, certo? Tanto que, assim, Mariana não tem jeito, assim como o Brumadinho também não. Vocês podem chamar o bambambam da biorremediação ou da oxidação física ou de qualquer coisa, que ele não vai conseguir resolver o problema, porque foi muito extenso. Né? Foi um problema muito extenso, foi um problema muito de uma magnitude muito grande, e aí ali é o tempo. Né? É uma técnica que a gente chama de atenuação natural. O tempo vai resolver aquele problema. Qual tempo? Deus sabe. Né? Ou talvez nem ele. Não, brincadeira. Então, Deus sabe. Certo? Então, é um problema que a gente não tem como interferir. Tá? Tem que realmente tirar o que dá para tirar, usar a área da melhor forma, mas ali não tem muito o que fazer. Certo? Sem sombra de dúvida, o nosso maior problema é isso aqui. São os impactos diários. Certo? É a utilização excessiva de agrotóxico, é um posto de gasolina que tem um tanquezinho submerso, que tem uma pequena rachadura que a gente acha que não acontece nada, e diariamente a gente está recebendo impactação de gasolina, óleo diesel, querosene, né, combustível marítimo, aquele esgoto que a gente lança no manguezal, ou na laguna da Jansen, né? Tem 8 pontos de esgoto, achando que não vai diluir, né? Enfim, o nosso maior problema está aqui, certo? Porque isso aqui, embora não seja um acidente, isto é um incidente, certo? São incidentes diários que fazem com que daqui a pouco a coisa se torne um problema maior do que ela que realmente deveria ser, certo? Aqui, especificamente no Maranhão, o lençol freático ele é um pouco mais profundo. Lá em Pernambuco, a gente tem um lençol freático rasíssimo, muito raso. Em Recife, especificamente, mais de 80% do lençol freático já está contaminado com petroderivado. Certo? Isso, em termos práticos, significa o quê? Significa que a cidade toda está consumindo, de alguma forma, algum hidrocarboneto. Certo? Em pequenas quantidades, em gotículas, em microlitros, mas está. Certo? Aí, gente, vocês vão multiplicar isso por 365 dias no ano e por anos. Certo? É muita coisa. Certo? E aí eu estou falando só de água. Né? Infelizmente, o estado do Maranhão é um dos campeões de utilização de agrotóxicos, inclusive agrotóxicos que foram liberados recentemente, mas que eram proibidos, como o glifosato, por exemplo, há um tempo. Isso aqui, ó, é aqui no município de Jota Lima, bem aqui perto, né, eu acho que é Passo do Lumiar, se eu não me engano. Vocês me perdoem se eu errar a geografia, mas é porque eu ainda não estou familiarizada com... isso aqui é ali, eles usam esse agrotóxico aqui, que é o Corplan, que é um organofosforado, para prevenir formiga. Ou seja, semanalmente, eles fazem a aplicação disso aí. Claro, né? A hortaliça que a gente consome vem com agrotóxico. Mas será que o problema é só a hortaliça que a gente consome? Né? Não.
o impacto ambiental que isso causa seja muito maior do que o impacto ambiental que Mariana causou, né? Porque é invisível. Ninguém prestou atenção nisso aqui. Vocês sabiam que isso aqui existia? Não. Ninguém prestou atenção nisso. E isso é um canteiro de uma família, de um sítio que tem 31 famílias. Vocês imaginem isso em Balsas, vocês imaginem isso na região de Açailândia, vocês imaginem isso em outras regiões que a gente nem sabe que eles usam agrotóxico, certo? Então, claro que a preocupação com a saúde é imensa, né, mas a preocupação ambiental também, porque essa preocupação ambiental, ela reflete na saúde diretamente, certo? Em relação aos efluentes, não é novidade para ninguém que a gente tem um saneamento básico aqui na ilha, um percentual de saneamento muito pequeno, então a gente tem lançamento de esgoto nas praias, nas lagunas, nos rios, e isso aqui também tem sido um problema, para vocês terem uma ideia. A gente tem alguns trabalhos naquele manguezal ali, que hoje é o manguezal da Nassau ali, que é Rio Anil, aquele manguezal ali? É do Rio Anil. Da Nassau ali, que era a antiga fábrica da Merck, né? A gente faz muita aula prática ali, porque ali é maravilhoso fazer aula prática, né? Porque você foi lá, coletou o sedimento, isolou, você vai encontrar bactéria resistente, mas não tenha dúvida. Né? Não tenha dúvida. Certo? Por quê? Por conta do impacto de uma fábrica que já saiu daqui há 10 anos. Certo? Acredita-se que a resiliência, né, em relação a efluentes de diversas naturezas, e o farmacêutico não foge a ela, é de 25, 30 anos. Certo? Ou seja, ele permanece no ambiente, ele e seus produtos de degradação por todo esse tempo. Certo? Então, quanto mais velha a área que não está mais sendo impactada, para mim, é melhor, né? Em relação à questão do micro-organismo. Certo? Então, gente, o nosso problema realmente é esse aqui. É o problema diário. Não é aquele problema que a gente passa e nem olha mais, a gente nem vê. Né? A gente finge que não existe. Né? Porque também tem o que fazer, se a gente ficar pensando, a gente não vive, né? Então, digamos assim, o meu objeto de estudo é esse aqui. E, né, junto com ele, a questão da resistência bacteriana. Alguém falou de resistência já, Lídia? Já. Luiz ou Valério? Pronto. A resistência bacteriana, que é um problema atual, né? Vai ser ainda um problema atual por muito tempo. E a gente busca micro-organismos que consigam suprir isso. Né? E como isso? Através da produção de metabólitos secundários. Certo? Então, a gente tenta achar micro-organismos, e aí eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que a gente faz isso, que tenha essa possibilidade de produção de metabólitos secundários para suprir aí esse problema que foi causado também pelo homem, com o uso abusivo de antibióticos, das resistências, e aí não é só bacteriana, viu, gente? Da resistência microbiana de um modo geral, porque a gente tem aí um problema com fungo também. Certo? Foi. Não foi. Mas sou eu, a problemática sou eu que troco os botãozinhos aqui. E aí, gente, a gente pode achar que resistência bacteriana é só uma coisa que é causada pelo uso abusivo de antibióticos. Não. Tá? Por que eu fiz questão de colocar essa foto aqui junto com isso aqui? Porque hoje nós já isolamos micro-organismos que nunca tiveram contato com nenhum tipo de antibiótico no ambiente. Dessa área aqui, né, que é essa área que foi do meu aluno mestrado, defendeu agora, o ano passado, nós isolamos tanto fungos como bactérias resistentes a antibióticos de uso clínico. Na prática, qual é o grande problema disso? O problema é que se um agricultor que costuma andar descalço, leva um corte, se contamina ou com fungo ou com uma bactéria,
e essa contaminação, leva a uma infecção e mais na frente a uma possível necrose, gangrena de membro, provavelmente ele já vai ter que partir para um antibiótico de última geração, para tentar ver se dá jeito. Certo? É o que a gente chama de resistência cruzada. Então, o uso abusivo de compostos xenobióticos, que são aqueles compostos que não são da natureza, ou seja, o agrotóxico, o derramamento de gasolina, tem levado à adaptação dos micro-organismos a esse ambiente. A adaptação dos micro-organismos a esse ambiente leva a uma resistência a um medicamento que ele não teve contato. Por que isso acontece, professora? Porque a estrutura química deles são muito semelhantes. São estruturas hidrocarbônicas, com anéis aromáticos, muito benzeno, com muito naftaleno. Gasolina tem enxofre, muitos desses medicamentos têm enxofre. Então, o micro-organismo ele vai se adaptar. Certo? Ele, com toda certeza, ele vai se adaptar. E aí gera um problema maior para a gente, que é o problema da resistência cruzada. Né? Eu vou mostrar mais na frente para vocês os micro-organismos que a gente, né, tem. Pronto. E aí, a pergunta é, será que tem jeito? Né? Será que a gente consegue? É tanta tragédia, né? Será que dá para a gente... Né? Tem. Né? Os micro-organismos são uma boa saída. Nós temos aqui bactérias, nós temos fungos. Quando eu vim para cá, para São Luís, na proposta de trabalhar no mestrado em meio ambiente, o Bionorte veio depois, né? Eu vim contratada para trabalhar no mestrado, eu digo, nunca mais na minha vida eu vou trabalhar com bioprospecção. Eu não quero saber de metabólito secundário, eu não vou trabalhar com micro-organismo para produzir nada, porque dá muito trabalho. Né? Gente, nunca mais eu digo nunca na minha vida, porque foi a primeira demanda que eu tive. Foi a primeira demanda que eu tive. E foi uma demanda da instituição. Nós precisamos de um pesquisador que faça bioprospecção microbiana, porque aqui no Maranhão tem pouquíssima gente que faz isso. Aí lá vou eu catar micro-organismo também para produzir metabólito secundário, porque eu achava que eu ia trabalhar só com biorremediação. Achava que eu ia trabalhar só com impacto ambiental. Não. Né? E foi uma demanda institucional também, porque eu orientei alunos da saúde. Né? Então, os alunos da saúde acabaram que a gente partiu para aí, para essa parte. Esses micro-organismos são muito diferentes daquilo que a gente conhece? Não. Certo? São micro-organismos que eles têm. São micro-organismos que são capazes de utilizar composto xenobiótico como fonte de energia. E por que eles fazem isso? Porque eles têm todo o seu metabolismo preparado para. Quando a gente fala assim, eles se adaptam no ambiente, justamente preparando o seu metabolismo para conseguir degradar esses compostos. E aí, gente, você pensa, se eles estão lá no ambiente, né, sujeitos a contaminações diárias de agrotóxico, contaminações diárias de gasolina, quando você quiser recuperar esse ambiente, quem é que você tem que utilizar como ferramenta para isso? Os organismos que estão lá. Certo? Eles estão preparados. Não adianta a gente tem a floresta amazônica aqui linda, maravilhosa, bem pertinho. Tá? Não adianta eu ir fazer coleta na floresta amazônica. Porque eles não estão preparados. Eu vou ter muito mais trabalho. Então, o meu local de isolamento é o local impactado. Eu vou lá isolar agora em Mariana? Não, gente, não precisa. Eu tenho um monte de área aqui no Maranhão que está contaminado com agrotóxico. Eu tenho um monte de área aqui que está contaminado com hidrocarboneto. Eu tenho o Porto Itaqui, que movimenta combustível marítimo, MF8. Vocês acham que realmente não acontece nenhum incidente ali? Não, claro que acontece. Certo? Não precisa você se largar lá para o meio da floresta, da mata, do não sei das quantas, para fazer, pelo menos para esse fim, não. Certo? Para esse fim, não. Tá? Vai para onde tem a contaminação. Eu poderia dizer a vocês assim, Mariana é uma excelente fonte de
isolamento de micro-organismos de interesse biotecnológico para a recuperação de ambientes. Só que, Mariana, a contaminação lá foi por minério, né? Os micro-organismos, de um modo geral, eles não metabolizam o minério, eles absorvem, é diferente, certo? Eles só colocam aquilo para junto da sua célula, mas eles não conseguem quebrar e transformar aquilo numa coisa melhor. Então, se o seu objetivo é a absorção, então, tá. Se não, fica por aqui mesmo, que por aqui mesmo você tem um bocado de coisa já, certo? A maioria desses micro-organismos são micro-organismos mesófilos, para quem não lembra ou para quem não sabe. Micro-organismos mesófilos são aqueles que crescem na temperatura ambiente, 25 até 35, 37 graus. E aí eu vou chamar a atenção para vocês de um problema que a gente tem, porque os micro-organismos mesófilos são patogênicos também, certo? E aí a gente se ilude muito com essa história de, micro-organismo ambiental não causa doença não. Gente, não é bem assim. Certo? A gente já vai ver também que não é bem assim, certo? As bactérias, fungos, cianobactérias, algas e protozoários, todos podem ser degradadores. Eu, especificamente, só trabalho com bactérias e fungos, né? Eu não trabalho com cianobactérias e nem algas, nem protozoários. E, geralmente, todas essas reações, elas envolvem reações de oxirredução, certo? Então, micro-organismos aeróbicos são mais eficientes do que micro-organismos anaeróbicos, certo? Uma degradação aeróbica, ou seja, com aporte de oxigênio como aceptor final de elétron, sempre vai ser mais eficiente do que uma que não tenha, certo? Embora, às vezes, você precise lançar a mão da anaerobiose, porque quando você tem percolação, quando você tem, às vezes, contaminação do lençol freático, tem que ser via anaerobiose, porque uma injeção de oxigênio fica muito caro. Certo? A gente tem uma técnica chamada Biovent, mas só quem usa a técnica de Biovent são grandes empresas, né? Porque você tem que cavar, tem que botar um aporte de oxigênio lá por uma bomba, compressor, e isso é caro. Esse sistema é muito caro, certo? Então, geralmente, a gente usa a aerobiose mesmo, tá? Bom, e por que os micro-organismos ambientais, especificamente os do solo, são bons? Né? Por que eles são interessantes? Porque eles estão aqui, ó. Eles ficam no solo, eles não ficam soltos, né? Eles ficam aderidos às partículas de quartzo do solo. Ao ficar aderido aqui, quando você tem qualquer tipo de contaminação, essa contaminação, seja ela aderida também à partícula de quartzo, ou estando nos canais, ele vai ter contato com o micro-organismo. Então, quem vai sobreviver são aqueles que vão se adaptar. São aqueles que vão conseguir utilizar isso aqui como fonte de carbono, ou seja, de nutriente. Porque todos os outros nutrientes que estavam aqui vão ser eliminados pelo contaminante. Certo? A matéria orgânica, esqueça, não vai existir mais. Quem vai estar lá como fonte de carbono é o contaminante. Então, se os micro-organismos estão aqui, eles vão se adaptar. E eles lançam mão de alguns compostos, como, por exemplo, os surfactantes. Né? Os surfactantes, eles têm a função de disponibilizar melhor o contaminante. Ele forma micelas, ou seja, ele agrega esse contaminante e ele deixa mais disponível para o micro-organismo. Ele deixa mais fácil para o micro-organismo ir e conseguir utilizar aquilo ali. Certo? Então, tem uma série de mecanismos que o micro-organismo utiliza aqui para poder conseguir sobreviver. E aí, gente, só dando uma parte, não é um micro-organismo que faz isso, é um conjunto de micro-organismos que fazem isso. Né? Por exemplo, hoje em dia, a gente sabe que bactéria e levedura são excelentes produtoras de surfactante. Ramnolipídios, sulfolipídios, glicolipídios. Já os fungos são excelentes produtores enzimáticos. O fungo ele tem uma hifa que permite que ele consiga absorver, trazer para perto o contaminante. Já a bactéria não consegue fazer isso, a bactéria tem que ir ao encontro. Por isso que ela lança a mão do surfactante. Né? Porque se ela for ao encontro com a estrutura celular que ela tem, ela vai morrer. Então, ela lança a mão do surfactante, ela torna aquilo ali
mais disponível e menos tóxico, e ela consegue ir ao encontro, certo? Então, eles ficam no solo mais ou menos assim, né? Eles ficam lá todos aderidos. E existe um outro, gente, a minha foto micrografia estava tão linda. E existe um outro micro-organismo, ou existe um outro local, né, que a gente pode isolar esse micro-organismo, que eu também jurei para mim mesma que eu não queria trabalhar e, né, tive que voltar a eles, que são os endofíticos, né? Para quem não sabe, os endofíticos são micro-organismos que vivem no interior de vegetais. Teoricamente, todos os vegetais têm micro-organismos. Agora eu estou voltando as minhas pesquisas para as plantas daqui. Né? Antes eu trabalhava com plantas medicinais, acho que o professor Luiz falou um pouquinho das plantas da Caatinga, acho que falou, das plantas da Quieté. A gente trabalhava com isso, agora a gente está voltando o isolamento para aqui, né? Para as plantas de você, nossa, né? Que eu também já me considero um pouquinho daqui. E aí, os micro-organismos endofíticos são micro-organismos extremamente promissores, são micro-organismos que tiveram assim, um boom na década de 90, esqueceu-se um pouquinho deles e agora está se voltando com mais parcimônia, porque já se sabe que alguns micro-organismos, quando retirados da planta, ele não funciona, certo? Então, ele é maravilhoso, lá dentro da planta, certo? Quando retira a simbiose acaba, a gente não consegue simular isso no laboratório, então, para a biotecnologia propriamente, isso não vai funcionar, certo? Então, a gente tem tido alguns resultados bem interessantes, né, em relação a endofítio. E aí, o que a gente faz? A gente já sabe de tudo isso na teoria é muito bonito, mas e na prática? Né? Como é que realmente isso funciona? Primeira coisa que você tem que fazer é escolher. Cadê Lídia? O negócio não vai. Foi. Não. Vou voltar. Primeira coisa que você tem que fazer é escolher o local onde você vai isolar. Certo? Eu quero isolar solo. Você vai isolar de solo? Então, escolhe um solo que está contaminado. Certo? Se você quer isolar um micro-organismo de interesse biotecnológico, você sabe que ele pode ser um excelente produtor de enzimas, de biosurfactantes, de metabólitos de um modo geral, vai isolar lá no local onde está contaminado, certo? Então, é isso que a gente tem feito, a gente tem isolamento do solo aqui desse bairro que eu falei para vocês, J. Lima, aqui eles usam o Corplan, eles usam, isso aqui o nível de classificação de agrotóxicos vai de 1 a 4, ele é nível 4, ele é extremamente tóxico, ele é um organofosforato, como eu falei para vocês, já tem um monte de relato na literatura de associação dele com o aparecimento de Parkinson, câncer, Alzheimer, etc. Ele é da classe dos clorpifiróis. Eles são bem complicados. E eles usam para prevenir formiga, como eu falei. Aplica semanalmente, da forma mais rudimentar possível, eles botam a bomba nas costas e saem descalço aplicando. E pasmem, eles pegam esta garrafa aqui e usam para armazenar água. Porque eles dizem que é resistente. Aí eles disseram, não, a gente dá uma lavadinha. E para eu explicar para eles que essa lavadinha não resolve, a vontade que eu tive foi de sair catando as garrafas tudo e jogando fora. Mas assim, não dá, né? Então a gente tem feito um trabalho bem extensionista de tentar conscientizar mesmo, né? Que alguns a gente já percebe claramente, tremor, eles relatam muita dor de cabeça, outros a gente vê as feridas da pele, né? Então tem todo um histórico. A gente também tem isolamento de micro-organismos de balsas, né? Em balsas especificamente eles estavam usando o malation, que é também bastante complicado, e lá a coisa é mais complicada ainda, que isso aqui é agricultura familiar, né? Lá é pulverização. Então, o avião vai e espalha o agrotóxico por todo canto. Então, a gente também já tem micro-organismos de balsas,
E a gente tem também tem de uma plantação de arroz, deixa eu ver se eu... É Santo Antônio de alguma coisa. Isso, exatamente. O município que ele usa é um organoclorado, que a gente chama de 3,4-D. Oi? Oi? É um organoclorado e também a gente já tem alguns micro-organismos desse local. Né? Esses solos todos foram de agrotóxico. Tá? A gente tem também de hidrocarboneto, e aí esse de hidrocarboneto foi muito engraçado, porque a minha aluna estava passando e ela viu um mecânico jogando um líquido escuro, assim, jogando, né, numa vegetação que tinha atrás. Não sei se ela estava lá na oficina. E aí ela perguntou, ela disse, o senhor faz isso? Por quê? Ele disse, porque eu não tenho onde botar. Não tenho onde botar, eu jogo aí. Ah, moça, isso não tem problema não, isso é só o óleo que a gente tira do motor. Aí ela, prontamente, professora, vamos fazer o isolamento, porque eu vi que jogavam, não sei o que, vamos. A gente fez o isolamento, está usando esse mesmo óleo para tentar recuperar, e a gente ficou sabendo que era uma prática, né? As oficinas mecânicas que estão perto de manguezal ou não, elas jogam o óleo onde tiver, perto, no rio, no sedimento de manguezal, seja lá onde for. Pois é, essa informação eu não sabia. Então, a gente também tem alguns isolamentos de óleo, especificamente de óleo usado, né? Porque a gente não pode chamar de óleo queimado, porque ele não queima, porque o motor ele não chega à temperatura do óleo. Então, é o óleo usado. Na verdade, a gente fez a caracterização desse óleo. O óleo, gente, é quase igual ao óleo original. Né? A diferença é pouquíssima. Pouquíssima. Eu já vou mostrar para vocês. Certo? Então, a gente tem o isolamento disso aí, aí a gente... Como é que a gente... Né? E a gente simula também. Certo? Isso aqui é um reator... Ah, caramba. Isso aqui é um reator, né? A gente mandou construir. É um reator de vidro sinterizado. Ele tem mais ou menos 2 metros, 2 por 15, ou é 2 por 18. São 10,5 kg de solo. A gente tem que garantir que esse solo não tenha contaminação, então a gente pega solo de compostagem, que composta lá mesmo na nossa unidade Turu. A gente tem um professor que ele faz compostagem, então a gente garante que esse solo não tem contaminação nenhuma. E a gente faz uma simulação, e isso aqui a gente consegue saber exatamente o quanto de óleo tem aí dentro, o quanto de micro-organismo eu estou colocando, né? E eu consigo simular uma área. E aqui essa simulação foi daquela área lá do agricultor que usava, né, semanalmente o agrotóxico. Certo? A gente tem 3 desses daqui. Lá. Estou querendo levar isso para o Renascença, Lídia, não tem espaço para colocar. E a gente também faz isolamento endofítico, certo? Aí o isolamento endofítico, né, como o endofítico ele está no interior da planta, geralmente a gente usa raiz e folha, e a gente consegue observar bem o crescimento em torno dos fragmentos. Certo? Isso aqui, gente, é foto da minha dissertação de mestrado, 1900 bolinha, né, que eu trabalhei com ele, e aqui essa planta é uma triplex numulária, vocês conhecem? Já ouviram falar? É uma planta que ela não é brasileira, ela veio do Mediterrâneo e ela serve de alimento para o gado, porque ela já é salgada, ela é halotolerante, ela tira o sal do solo e ela excreta, né, na folha. E aí ela serve de alimento para o gado, a Embrapa trouxe lá em Petrolina, é bastante comum, e ela se adaptou muito bem aqui no Brasil, e a gente estava querendo saber se esses micro-organismos aqui, eles eram também halotolerantes. Não são. Não são, não. Mas eles são excelentes produtores de compostos bioativos. Então, só para mostrar para vocês que, geralmente, endofítico, eu uso mais para a parte de bioprospecção de metabólitos secundários. Antibióticos, inibidores de colesterol, promotores de crescimento,
enzimáticos e os do solo e de ambientes contaminados, eu uso na biorremediação, certo? Então, eu divido essas duas linhas, porque, para mim, fica mais fácil de sistematizar. E aí, como é que a gente faz? Escolher o local, certo? Eu vou isolar endofítico, eu vou isolar, sei lá, vou isolar de solo contaminado, aí eu vou isolar, de fato. Pronto. Para isolar do solo, a gente usa aquela técnica clássica de diluição seriada, né, que é a técnica preconizada no mundo inteiro, todo mundo usa, certo? Então, a gente vai lá, coleta, geralmente a gente coleta 10 gramas de solo de vários pontos, né? Geralmente a gente usa 10 pontos no mínimo, e aí a gente coloca 10 gramas, 1 grama de solo, desculpe, em 9 ml de água, ou 10 gramas para 90, né? A relação é sempre 1 para 10. A gente faz diluições sucessivas e a gente plaqueia. O que é que eu tenho feito muito? Eu tenho usado o meio mínimo, aquele meio só com os minerais, né, que são os cofatores enzimáticos de crescimento, e eu tenho colocado como fonte de carbono o que eu quero que o micro-organismo use. Então, se eu quero que o micro-organismo use agrotóxico, eu coloco agrotóxico. Se eu quero que o micro-organismo use o óleo, eu boto óleo. E aí eu já isolo, eu já evito isolar aquilo que não tem atividade nenhuma, certo? Eu já isolo quem realmente importa, que é o micro-organismo produtor de alguma coisa, ou que pelo menos está adaptado ali naquele meio, certo? Você pode fazer isolamento de água também, isso aqui é um isolamento de água, também pode. Eu confesso que eu trabalho pouco com água, né? Eu prefiro trabalhar com solo e com endofítico, né? Mas a gente tem conseguido fazer bons isolamentos. O problema, gente, é que no isolamento a gente consegue 300 colônias, né? Sei lá, 100, 200, 300 colônias. É que vocês imaginam que num grama de solo tem de 10 a oitava, 10 a 10ª unidades formadoras de colônia. Por mais que você dilua, você vai ter muito micro-organismo. E a gente, essa gama de micro-organismos dá uma trabalheira danada, e é muito material e precisa é gasto, certo? Então a gente tenta minimizar isso, usando já como fonte de carbono o próprio contaminante, né? Já que o objetivo da gente é esse. Se o objetivo de vocês for isolar, eu quero isolar, não quero contaminante nenhum, então vocês usam um meio de cultura normal, né? Saborô, um caldo nutritivo, né? Qualquer meio desse que aí resolve. E o isolamento do endofítico, que esse isolamento aqui é um pouquinho mais trabalhoso, né? Você pega a planta, você tem que lavar a planta com cuidado, aí você tem que pensar se a folha é grande, se a folha é pequena, se a raiz é profunda, se não é, né? Tudo isso tem que ser pensado até na hora da coleta mesmo. Aí você faz uma desinfecção com álcool, hipoclorito e álcool, essa técnica é uma técnica preconizada por Petrini, também é uma técnica bastante utilizada, e você lava com água esterilizada e você plaqueia essa água para você garantir que você realmente eliminou todos os micro-organismos que estavam fora da folha, certo? Porque você quer isolar quem está dentro, não quem está fora, tá? Você fragmenta e aí você coloca no meio de cultura. Isso aqui também foi um esquema do meu mestrado, que eu uso até hoje. Você coloca no meio de cultura que você quer. Aí, para endofítico, eu uso meios mais convencionais, né? Meios normais mesmo, PSA, BDA, Saborô, caldo nutritivo, porque endofítico a gente já usa para outras coisas. E aí você tem aqui os micro-organismos, né? Isso aqui foi o micro-organismo daquele solo lá do agrotóxico. E aí, ó, que surpresa linda. Já na placa de isolamento, eu tenho um micro-organismo aqui com um halo de inibição. Nessa placa eu tenho 2 micro-organismos. Eu tenho um fungo e eu tenho um outro que é esse aqui. Esse micro-organismo aqui está inibindo o aparecimento do fungo. Infelizmente, esse micro-organismo aqui morreu. A gente não conseguiu cultivar ele em laboratório.
mas ele já é promissor, né? Ele já era. O que é que isso está me dizendo? Isso está me dizendo que naquele solo, mesmo contaminado com agrotóxico, tem micro-organismos que estão usando mecanismos de defesa, né? Está havendo um equilíbrio de alguma forma. Certo? Infelizmente, ele não se manteve em laboratório, mas ali está, né? Então, eles estão, ecologicamente, a coisa está mais ou menos, certo? O que é preocupante? Em um isolamento de solo, numa placa aparecer 2 micro-organismos só, está havendo uma seleção. Né? Tem gente que está sobrevivendo e tem gente que está morrendo. Porque num isolamento de solo, de um canteiro que tem planta, não se justifica ter só uma quantidade pequena dessa de micro-organismo. Certo? Aqui nessa placa a gente também consegue enxergar, um halo. Estão vendo aqui? Não está bonito como esse, mas também tem um halo de inibição. Certo? Alguém está inibido alguém aqui. Certo? Eu fiquei bem feliz, né, quando eu vi isso aí. E aí a gente purifica, né, tenta colocar eles sozinhos numa placa, aqui no tubo, na placa a gente tenta purificar para a gente conseguir trabalhar com eles nas próximas etapas. E aí a gente faz uma identificaçãozinha clássica, né, a bactéria a gente só consegue fazer gram, dividir em gram positivo e gram negativo. Tá? É o máximo que a gente consegue. E o fungo não. O fungo a gente já consegue observar estruturas reprodutivas, né? Então a gente consegue observar conídeo, a gente consegue observar conidióforo e conidiosporo. Aqui é um aspergillus e aqui é um penicílio, que você vê o conídeo aqui com a conformação de conidiosporos embaixo, né, esses fialidezinhas aí. Eu não sou taxonomista, tá, gente? Eu consigo identificar os aspergillus, penicílio, tricoderma, fusário, os comuns, né? Mas saiu tricófiton, saiu disso, já complica para mim, certo? Mas esses a gente consegue identificar no laboratório. E fungo, especificamente, a gente consegue identificar bem. Bactéria já é mais complicado. Aí vocês podem perguntar: professora, e não consegue identificar por quê? É falta de dinheiro? É verba? Não, não é. Os kits que nós temos para identificação hoje são kits para micro-organismos clínicos. Certo? São micro-organismos que têm um metabolismo voltado para a clínica. Aqueles que têm aquelas enzimas, quando você fala de indol, de catalase, de peroxidase, de sulfeto, de produção disso, de produção daquilo, voltado para a clínica. No ambiente, a coisa muda de figura. Até a morfologia, gente, é diferente. Você pega uma pseudomona clínica, você pega uma pseudomona ambiental, é completamente diferente. O bastão é desse tamanho, o outro bastão é desse. Você nem diz que é uma pseudomona. Certo? Então, por isso que a gente nem investe mais em kits clínicos. Porque não adianta. A gente chega a um determinado passo, a gente não consegue avançar. E aí, a gente tem mesmo que partir para a questão molecular. Certo? E aí, sim, são as ferramentas que eu estava falando para vocês, as ferramentas moleculares que vão nos auxiliar na identificação desses micro-organismos. E aí, deixa eu só deixar claro para vocês uma coisa. Quando a gente fala, isso aqui é bem resumido, mas bem resumido mesmo, viu? Porque não é só isso, não. Também não é a minha praia, eu terceirizo essa função, mas assim, eu uso, sempre uso, certo? A molecular, ela está presente em todos os meus trabalhos, sem exceção, certo? Então, você precisa saber para que você quer a molecular. Você quer a molecular para identificar um micro-organismo isolado, quer identificar um fungo, se quer identificar uma bactéria, eu já sei que esse micro-organismo é maravilhoso. É ele que eu quero identificar. Você vai fazer a extração, a amplificação, o sequenciamento de uma região específica. Para fungo, região ITS. Para bactéria, 16S ribossomal. Certo? Tá? Não. Eu quero identificar o que tem naquele solo. Por quê? Porque eu vou recuperar o solo, eu vou colocar micro-organismos naquele solo, mas eu preciso saber quem está ali influenciando no processo.
Aí você vai fazer todo o processo com DNA total. Certo, gente? Em termos de custo, a diferença é de quase R$500 de um para o outro. Se você vai identificar só um micro-organismo, é R$20. Se você vai identificar DNA total, é 600. Porque o sequenciamento é o que a gente paga, né, na verdade. Né? As outras coisas, claro que porque as outras coisas são mais ou menos o mesmo preço. Extração de DNA, para sequenciar, purificar, amplificar, é mais ou menos, para amplificar, purificar, é mais ou menos o mesmo preço. São os mesmos kits, né, as mesmas enzimas. Quando a gente fala em termos de sequenciamento, que é o que a gente terceiriza, aí a coisa complica. Tá? Só que, quando você fala de biorremediação, de recuperação de ambiente contaminado, de solo, você não tem como fugir do DNA total. Porque você precisa entender aquela dinâmica populacional que está ali. Você precisa entender quem está ali e quem está influenciando no seu processo. Então, não tem como você fugir disso, certo? E aí, gente, é aquela sequência mesmo que eu acho que muitos de vocês já conhecem, né? Extrai o DNA, amplifica, purifica, sequencia e vai lá para a bioinformática. Todas essas etapas, até o sequenciamento, a gente faz lá no Selma com muita tranquilidade. E, aliás, o povo lá passeia na molecular. Eu acho lindo. Né? Eu quero extrair, o povo vai lá, extrai, pronto. Né, Lídio? É muito tranquilo. Né? Aí chegou no sequenciamento, aqui aí a gente precisa realmente ou ter parceiros ou pagar. Né? Não tem jeito. Certo? E a bioinformática também o pessoal faz. Né? Vem as sequências de base lá, é bem tranquilo. E aí, como é que a gente vai ver isso? Deixa eu ver se é isso aqui. Uma das primeiras identificações que a gente fez foi com pseudomonas, né, que a gente achava que era pseudomona, lá daquele solo lá que eu falei para vocês, de Santo Antônio do Isso, né, que a gente fez, que eles usavam o 3,4-D, né, que é um organoclorado. A gente isolou no ágace tremida, crente abafando que era pseudomonas. Elas cresceram lindas, fluorescentes, a coisa mais bonita do mundo. Ó, professora, é pseudomona. Quando a gente vai para a identificação, tem um isolado que é pseudomonas. Outra, coli, enterobacteriácea. Vocês estão vendo, gente, a importância da identificação molecular? Eu poderia estar vendendo um produto que, na verdade, não é. E quando eu digo a vocês vender o produto, é vender o produto mesmo. Existem uma série de produtos que são um pool microbiano, que você sabe que são muito bons e que você acaba vendendo no mercado. Certo? Então, quando a gente identificou molecularmente, a gente viu que não era nada de pseudomonas. Eram outras coisas. Tinha coli, tinha enterobacter, tinha a Klebsiella. E aí a preocupação, todas essas aí são potencialmente bactérias que podem causar doença. Será que causam ou que não causam? Como é que elas estão nesse ambiente? Né? Isso era uma pergunta que a gente fazia. Tá? Isso aqui, porque por trás dela está outra figura, mas isso aqui já é o do DNA total. Gente, a gente fez o DNA total do solo lá do agrotóxico, certo? Tem esfingobactéria, tem rodococos, tem pseudomonas, tem diela e tem artrobacter, que foi o que apareceu e na frequência que eles aparecem, certo? Aqui. Isso aqui é pouquíssimo para um solo. É pouquíssimo, isso aqui é nada. O que é que isso está me dizendo? Que a minha molecular está refletindo o meu isolamento incultivável. Porque quem está se adaptando realmente são pouquíssimas espécies. Então, aquele solo, embora eu consiga isolar, a diversidade dele está comprometida. Certo? Mas muito comprometida, não é pouco, não. Certo? Então, isso aqui foi um retrato do meu DNA total, não mudou muito, né? Depois que porque a gente fez isolamento, esse DNA total do solo com chuva e sem chuva, né? E não mudou muito,
né? Ficou, mas foi mais ou menos a mesma coisa. Certo? Então, isso aí é o DNA total, que para a gente foi muito pouco. E aqui a gente tem o que a gente chama de bioinformática, né? A gente consegue montar o dendrogramazinho com as similaridades, e aí a gente tem, ó, essa é a nossa linhagem, muito semelhante a um Streptomyces, né, que é uma bactéria do grupo dos Actinomycetales, excelente produtora de antibióticos. Streptomyces é responsável por mais de 70% dos antibióticos produzidos hoje, né? E, para nossa grata surpresa, esse Streptomyces, né, que foi isolado, esse que é de solo, não foi solo contaminado, ele é um excelente produtor de antibiótico, né? E aí esse artigo está já em vias finais a gente já só mandou identificar o composto, mas ele é muito bom para estafilococcus, inclusive estafilococcus resistente, é aquele que eu te dei o estafilococcus resistente, um MIC baixíssimo, é muito bom, tem uma atividade hemolítica relativa, então a gente fez uma série de testes. Para vocês terem uma ideia, a gente tinha inicialmente 139 isolados e sobrou ele, dos 139. Para vocês verem a trabalheira que é, certo? E a gente tem também uma xantomonas, que essa daqui eu não sei se realmente é xantomona, porque o grau de similaridade dela não está tão perto. Né? Aqui, quando você faz isso aqui, você vê o grau de similaridade pelo dendrograma. Né? Aqui você vê, ele está aqui, ó. Ele podia ser uma protobactéria, mas a protobactéria não é cultivável, então ele não ia aparecer para mim. Certo? Então, mais perto, não é coli, eu não sei, e uma xantomona, né? Mas aí, esse aqui eu também não sei se esse foi isolado de um solo contaminado com agrotóxico, certo? Esse daqui foi um isolado. Solo contaminado com agrotóxico, e esse aí são os que a gente tem hoje, que estão aí em vias de publicação. A xantomona é uma bactéria excelente como controlador biológico. Ela causa doença, mas ela também é excelente controlador biológico para ser usado no campo, que é uma das coisas que eu também gosto de investigar. E aqui são os fungos. Aqui são os fungos que a gente tem, que foram isolados do solo aqui do J. Lima. Aí tem um tricoderma, tem um penicílio, tem esse poxilon aí, tem um aspergillus. Desses, né, a gente tem um trabalho submetido já a uma revista com o penicílio simplício, que é um excelente recuperador de solo contaminado com o óleo de oficina mecânica que o cara jogava lá. Certo? Então, esse aqui a gente já sabe, eu vou mostrar para vocês os resultados. Tá, gente? Então, essa é uma primeira parte da ferramenta molecular que a gente lança a mão e ela é primordial. Certo? Uma segunda coisa que a gente também lança a mão, lembra que eu falei para vocês da questão, será que eles são todos bons? Certo? Será? Né? Olha aqui a placa do isolamento da pseudomonas, que coisa linda. Extremamente fluorescente, tudo indicava que ela realmente era uma pseudomonas aeruginosa. Certo? O problema é que quando a gente faz a molecular da danada, né, e aí tem lá, obtenção do material genético, sequenciamento, aqui estão os genes, né, de resistência, que os beta-lactamos que a gente usou. O que acontece? As danadas me aparecem tudo resistente. São gram-negativas, de ambiente, que nunca tiveram contato com antibiótico e resistente. Aí você me pergunta, e aí, professor? E aí nada, e aí eu tive que jogar fora. Eu ia fazer o quê? Eu não tenho como trabalhar com um micro-organismo desse. Eu não tenho como trabalhar com um micro-organismo resistente, não tem como. Né? Tem. Muito provavelmente ele tem fatores de virulência. Né? E aí eu tive vontade de chorar, porque a pseudomonas é uma excelente produtora de biosurfactantes. Né? Para mim, ela era... Mas, infelizmente, não tem como. Certo? Tive que, na verdade, eu não joguei fora, né? Eu deixei ela
depositei no banco de cultura, informei o que ela era e pronto. E esqueci, abortei elas da minha vida e pronto. Né? É o que, infelizmente, é o que é. Mas só para vocês terem noção, gente, do quanto é problemático. Né? E se não fosse a ferramenta molecular, eu não saberia disso. Porque muito provavelmente no antibiograma convencional não daria. Certo? Isso só é possível por conta da ferramenta molecular. Os fungos, aqueles fungos que eu mostrei para vocês, todos eles são resistentes a todos os antibióticos de uso clínico. Todos. Isso foi um TCC de uma aluna minha, sem exceção. Todos eles são. E esse daqui, ó, esse danadinho aqui, esse aspergillus, a gente está muito desconfiado que é um fumigatus. O aspergillus fumigatus, ele causa uma pneumonia, que ela é assintomática por um tempo, depois ela, né, passa a ser sintomática, e quando ela passa a ser sintomática, já tem lá uma bola fúngica que já tomou quase o pulmão inteiro. Certo? E está no ambiente, está lá, está no sol. Naquela população que usa a garrafa de agrotóxico para armazenar água. Tá tranquilo até aqui? Bom, e aí, gente? Eu já sei quem são, já sei quem eu posso usar e quem eu não posso, porque eu também corro esse risco, viu? De isolar um monte de coisa linda, aí faço a molecular e simplesmente eu descubro que eu não posso usar. Aí eu tenho que jogar tudo fora. Né? Eu tenho que partir para outras coisas. Certo? E aí, e agora? Agora a gente vai pegar esses micro-organismos, os que eu posso usar, né, os legais, e eu vou selecionar. Né? Eu uso uma técnica para selecionar que chama de técnica do DCPIP. O DCPIP é um reagente, chama diclorofenol indofenol, ele é azul, quando ele está na sua forma leucobásica. Quando o micro-organismo usa o agrotóxico, o xenobiótico que for, ele passa para incolor, certo? Então, a gente coloca o meio de cultura, a gente coloca aqui ó, o meio, a gente coloca o micro-organismo, a gente coloca o óleo. Vocês estão vendo o óleozinho aqui em cima? Pois é, ele é dessa cor aqui. Se o micro-organismo usa, ele passa a ser dessa cor aqui. E aí, essa técnica a gente tem como ver o tempo, né? 24, 48, 12 horas, enfim. E tem também, se a gente faz uma leitura espectrofotométrica, a gente tem como quantificar isso. Só que ela é uma técnica realmente mais qualitativa do que quantitativa. Ela é uma técnica que você tem assim, eu tenho 300 isolados, eu quero saber desses 300, quem presta? Usa o DCPP que é rápido, certo? Pode ser usado em placa de multipostos, pode ser usado em tubo de ensaio, enfim. Eu uso realmente como seleção, tá? É uma seleçãozinha que eu faço. Aí daqui eu já sei, digamos, de 100 a 20 prestam. Né? Então, eu vou continuar trabalhando com esses 20. Eu selecionei. Aqui são alguns trabalhos já com essa parte que eu tenho, né, com essa parte de seleção, mas aí é ao longo da vida toda. Esse aqui é o mais recente. Esse aqui foi com o solo de Balsas, não, de Santo Antônio dos Lopes. Eu só consigo decorar o Santo Antônio. O resto. E aí, gente, é bom a gente investigar o mecanismo de ação. Certo? O que é que esses micro-organismos usam para conseguir se adaptar ali àquele ambiente? É enzimático? Né? E aí essas são as principais enzimas envolvidas no processo. As fenóis oxidases, as hidrolases, oxigenases. As fenóis oxidases são aquelas que a maioria dos fungos produz, né? São aquelas que eles usam para degradar a lignina, e aí a gente engana eles, e ao invés de degradar a lignina, ele degrada o composto xenobiótico, certo? São as lacases, peroxidases, manganeso peroxidases, enfim. E as oxigenases, bactérias, principalmente bactérias do gênero Bacillus, são muito boas para isso, certo? E a produção de surfactante, amilolipídio, glicolipídio, sulfactina, sulforolipídio, que aí a gente, tanto bactéria como levedura, faz muito bem. Certo? Acho que é a Jéssica que está trabalhando com isso, né, Jéssica?
trabalha com essa parte, e a gente também tem como fazer, desde a seleção inicial, com um testezinho rápido de índice de emulsificação, até a identificação do surfactante, certo? Isso também não é nada... Também aqui são alguns trabalhos, e aí depois o que é que a gente faz? A gente determina as condições, né? A gente faz um planejamento experimental, variando as condições, consideração de poluente, pH, temperatura, os macro e micronutrientes, e determina o que é que a gente quer. Eu quero saber a degradação, eu quero saber se ele está vivo ou se ele não está vivo, eu quero saber a toxicidade, enfim. Você mexe com... Isso aqui é a estatística, né? Você faz a estatística antes de gerar os resultados, que é para você conseguir gerar um resultado mais preciso. Aqui você geralmente monta uma planilhazinha assim, aí vocês percebem aqui as variáveis, certo? Em que a gente sai mexendo. Isso aqui foi uma superfície resposta de um aluno meu primeiro aluno de mestrado, que ele fez o tratamento de efluente de carcinicultura. Esse trabalho também já está submetido. Pronto? E aí a gente também avalia a degradação do poluente, né? Que aí a gente faz por cromatografia, dependendo do que for, ou cromatografia líquida ou cromatografia gasosa. Se for agrotóxico, a gente vai usar uma cromatografia líquida. Se for um hidrocarboneto de origem oleosa, a gente vai usar uma cromatografia gasosa. E a gente avalia também a toxicidade. Hoje eu trabalho lá no Selma, Rita, trabalho com 2 modelos. Com tenébrio, que é uma larva de inseto que a gente usa tanto para toxicidade como para em modelo de infecção. A gente faz a infecção no tenébrio e vê se o metabólito funciona. Trabalho com alho cepa, que a gente vê a alteração mitótica, e aí a gente determina citogeno e mutagenicidade. Né, no mesmo modelo, a gente faz isso. E a gente trabalha também com cultura de célula, mas aí são os parceiros que fazem, lá no SEMA mesmo, não eu. Tá? Mas aí a gente seleciona qual é a célula que a gente quer. A gente trabalha com esses modelos de toxicidade, e é outra coisa também que não tem como a gente fugir. Eu estou atrás de alguém que trabalha com peixe. Eu fiquei toda empolgada porque alguém me disse porque eu quero alguém que trabalhe com toxicidade, que a gente possa ver um modelo aí para peixe. Porque como a gente tem muito rio aqui, né, e de preferência em água doce, né, e o rio recebe muito aporte de xenobióticos de um modo geral, principalmente agrotóxicos, então eu queria ver se a gente conseguia uma parceria aí, porque peixe é um modelo bom, né? Geralmente o pessoal usa peixe. Aí alguém me disse, não, teve uma palestra de peixe. Eu digo, eu vou catar alguém lá que trabalhe com peixe para a gente ver isso. E aí, o negócio não gosta de mim não, Lídia. E aí, gente, como eu falei para vocês, como é que a gente avalia a degradação? Né? Isso aqui é um cromatograma. Né? O cromatograma, ele é o fruto da análise cromatográfica. Aqui você tem o cromatograma do óleo não degradado, aquele resíduo oleoso lá do óleo usado, e aqui do óleo degradado. Então, você tem aqui um perfil, onde você tem quase que 100% de compostos fenólicos, e isso é gerado por conta da alta temperatura do motor no óleo, então gera esses compostos fenólicos, e aqui você tem o perfil do óleo degradado, do percentual de degradação. Você vê que os alcenos está pequenininho, mas aqui são alcenos e alcanos, eles foram 100% degradados. Certo? Já o fenol, ele não foi, mas se você for pensar em termos percentuais e relativizar, o fenol ele era em maior quantidade, né? E ele
restou dele, o percentual da degradação chegou a 40%, então a gente pode falar aí num bom percentual de degradação. Vocês lembram daquele reator inicial que eu mostrei? Pois é, isso aqui é a degradação naquele reator. Certo? Está bem interessante. Bom, aqui também são alguns trabalhos, né, que a gente... E aí, aqui são as minhas linhas de pesquisa, né, trabalho com essa parte aqui. Eu espero que eu tenha contribuído, né, para vocês com alguma coisa, abrir um pouquinho a cabeça em relação às questões biotecnológicas. Eu estou à disposição, meu e-mail está aí, eu acho que ele vai disponibilizar para vocês a apresentação. E essa daqui é uma parte, né, dos meus alunos. Eu hoje tenho, ao todo, são 28 orientandos. Entre alunos de iniciação científica, TCC, mestrado e doutorado. Tem dias que eu acordo virada, já saio brigando com todo mundo, 6 horas da manhã no grupo. Mas assim, mas brincadeira, mas são 28, atualmente eu tenho 28 orientandos. Certo? Obrigada, gente. Alguma dúvida? Tem pergunta? É uma dúvida geral aqui da galera do Fundão, né? Que eu estou perguntando para eles aqui, a turma. Mas, enfim, ficou uma duvidazinha em relação à questão desses sulfofactantes, não é isso? A senhora poderia dizer especificamente o que é? Sulfactantes são moléculas tensoativas, certo? Eles são utilizados para várias coisas, inclusive como medicamentos, por exemplo, prematuros que nascem, prematuros extremos, né? Eles usam sulfactante para expandir o pulmão, expandir as células pulmonares, certo? Por quê? Porque a membrana plasmática, ela tem uma parte polar e uma parte apolar, e a molécula de sulfactante também. Então, ele consegue expandir a célula, né, e fazendo com que ela não lise, né, porque também tem isso, certo? Quando o micro-organismo lança a mão disso no ambiente, o que é que ele quer? Ele quer isolar o composto que está lhe causando mal, tá? Ele produz o sulfactante, ele isola isso, tá? Por quê? Porque, digamos, no ambiente aquático, né, a água, ela é polar, porém a maioria dos óleos são apolares. Como ela é uma molécula anfipática, ou seja, tem as duas cabeças, então ela consegue ficar na água e isolar o contaminante, fazendo com que o micro-organismo tenha acesso a ele, certo? Ou a enzima tenha acesso a ele, ou seja lá o que for, tenha acesso a ele. Então, no ambiente, o sulfactante serve para isso, certo? É uma molécula tensoativa que facilita o acesso do organismo ao contaminante. Para uso clínico, ele tem outras funções, certo? Mais algum? Isso, detergente. Exatamente. Sabão, detergente, pasta de dente, isso. Parabéns pela palestra, muito bem informativa. Né? Agora, professora, o resultado das pesquisas está sendo comunicado à comunidade, está sendo comunicado aos agricultores e está tendo algum tipo de orientação em relação ao que deve ser feito o procedimento, né, para tentar contornar ou pelo menos minimizar algum tipo de problemática associada a essa que foi comentado. Então, o aluno que dessa dissertação do mestrado foi o Celso, acho que você chegou a conhecer, né? O Celso, ele é técnico, não, esse é o Wellington. Celso, ele é técnico da vigilância sanitária, né, vigilância ambiental sanitária. E aí, o trabalho dele foi essa parte toda do agrotóxico. A gente agora está montando, tá indo para a parte extensiva, mas já está montando umas cartilhas, está montando ciclos de palestra para tentar levar a essa comunidade essa problemática,
né? A gente já teve conversas com eles, mas as conversas não adiantaram muito, e aí a gente agora está tentando fazer isso de uma forma mais sistematizada mesmo, né? Para entregar a cartilha e tudo com o apoio da vigilância, né? Que a vigilância ambiental sozinha, ela não consegue abarcar tudo, né? Com o apoio da vigilância. No caso de balsas, é impossível, a gente não consegue, né? Porque são grandes produtores, né? Ali a gente fala em milhões. Ali é agronegócio mesmo, então a gente não consegue, a gente não tem acesso. Infelizmente, é aquilo ali, né? A gente não tem muito o que fazer. Em Arari, a gente faz um trabalho também, porque Arari tem um problema que, durante muito tempo, eles utilizaram o agrotóxico para a plantação de arroz, né? E isso ficou, né, resiliente lá, e existe um embate, um problema sério lá entre os agentes de saúde com os agricultores, e lá em Arari, sim, a gente faz um trabalho mais efetivo, e aí já entra a educação ambiental, a gente tem um grupo no mestrado que vai todo mês para Arari, e o pessoal está fazendo um trabalho de acompanhamento, a professora Ângela está fazendo lá um trabalho de acompanhamento com o pessoal em relação às alergias, aí Maria Cláudia já entra com a parte de cefaleia, aí eu entro com a parte de educação ambiental, e aí a gente está fazendo. Mas a gente tem tentado dar o retorno à comunidade dos trabalhos, na medida do possível. Bem, em relação aos outros estados, não temos perguntas. Em relação à turma, acredito que não temos perguntas também, tá? Então, professora, realmente muito obrigado, tá? E quero agradecer novamente a sua presença e a excelente participação. Obrigado. Agora, pessoal, só para mencionar em relação à nossa programação, amanhã cada estado vai ficar livre, né, para fazer a visita de acordo com a sua programação, tá? Os estados que não puderem fazer a visita, a gente vai entregar alguns artigos para resenha e também alguma apresentação, né, anterior que possa estar sendo revista, né, e discutida sobre algum outro tema, tá? A gente vai estar alinhando isso. Aqui no Maranhão, a gente vai fazer uma visita técnica na Universidade Estadual do Maranhão, tá, para visita do Banco de Hemoplasma e visita da escola Fazenda Escola, desculpa, tá? E mencionar que, assim, agora, neste momento, a gente vai abrir, né, a palavra para cada coordenador estadual, agradecer, né, e se despedir, né, em relação à nossa participação aqui na disciplina. Eu queria começar por mim, tá? Eu quero muito agradecer a presença de todos. Essas 2 semanas, né, foi um aprendizado muito grande, palestras, né, bem informativas, né? Eu que sou numa área específica, da área da farmácia, né, também de microbiologia, um pouco mais voltada para a virologia, aprendi bastante, né, em relação aos recursos genéticos, de uma forma bem ampla, né. Eu queria agradecer a participação da turma, né, uma participação realmente com mais de 90% de presença em todas as aulas, né, isso mostra, né, o interesse de vocês, né, agradecer em especial ao professor Osmar, né, da Embrapa Pará, né, pela sua excelente colaboração, né, a maior parte das palestras foram organizadas, né, a maior parte foi organizada por ele, tá? Também gostaria de agradecer ao nosso aluno e professor, né, Jorge Jadson, por ter disponibilizado a questão pela sua apresentação e também pela disponibilização da visita amanhã, tá? E agora, neste momento, eu queria deixar a palavra aberta aos nossos coordenadores estaduais, tá? E só lembrando que para abrir para o microfone de vocês, eu vou abrir até o meu, né, só colocar no ícone em cima esquerdo da tela e habilitar também o microfone, tá? Então, fica à vontade para cada coordenador estar falando, né, um pouco ao público, tá? Muito obrigado.
voltando aqui, só para retificar a questão da como habilitar o microfone, né? Vocês precisam clicar no ícone superior esquerdo, no fone de ouvido e habilitar o microfone, tá? Tem até uma página que foi colocada anteriormente aqui pelo NTI, um tutorialzinho, então é bem simples, né? Naquele íconezinho do superior esquerdo, né? Tem o fonezinho de ouvido, habilitar o microfone, tá? Então, deixo aberta a palavra aos coordenadores estaduais. Oi. Só voltar